Olá, pessoal! Estamos de volta e agora a gente vai continuar com esse estudo aqui mais conceitual do nosso orçamento, tá? Entrando agora em natureza jurídica do orçamento brasileiro, nós vamos trabalhar aqui com alguns temas que podem ser cobrados, inclusive de vocês, em questões discursivas, tá? Então é interessante que você analise aqui comigo e preste bastante atenção no que eu vou te falar. Antes de eu entrar nas características reais ali do nosso orçamento brasileiro, é importante que a gente faça a diferenciação entre o que é lei em sentido formal e o que é lei em sentido material, tá? Lei em sentido formal, pessoal, é um ato normativo emanado de um órgão com competência legislativa. Simplesmente foi emanado de um órgão que tem competência legislativa, é uma lei em sentido formal e ponto final, tá? Não estamos aqui focados no conteúdo dessa lei, mas na forma pela qual ela foi feita. Lei em sentido material, gente, é o quê? É o conjunto de normas dotadas de abstração e de generalidade, ou seja, com aplicação a um número indeterminado de situações futuras. Então, por exemplo, lei em sentido material, CLT, Código Penal, Código Civil, né? São leis que trazem regras abstratas, genéricas, que se aplicam a todo mundo que caia naquela regra, né? E vai regular todas as nossas situações futuras, beleza? São leis ali em sentido, obviamente, também formal, porque foram emanadas de órgão com competência legislativa, mas são leis em sentido material porque regulam situações abstratas, situações gerais, situações genéricas e se aplicam aí de forma indeterminada às situações futuras, tá? Então, Código Civil, Código Penal, consolidação das leis do trabalho, etc, etc, tá? Nós temos leis somente em sentido formal? Temos, né? Então, as leis somente formais são leis de efeitos concretos ou leis individuais, pois o seu conteúdo assemelha-se a atos administrativos individuais ou concretos. Então, são leis ali que vão estabelecer regras específicas, né? Relativas, por exemplo, ao nosso orçamento, né? Que tem ali a ideia da lei em sentido formal. O entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação às nossas leis orçamentárias, tá? Antigamente, o Supremo entendia que as leis orçamentárias, elas não seriam passíveis de controle abstrato de constitucionalidade, porque elas seriam meramente leis em sentido formal, seriam assemelhadas a atos administrativos propriamente ditos, né? Muito mais próximas de um ato administrativo do que com uma lei. E aí, por essa razão, o Supremo entendia que não era possível fazer o controle abstrato de constitucionalidade dessas leis, tá? Por sua vez, tivemos uma evolução no entendimento e agora existe um entendimento sobre a viabilidade do controle abstrato de constitucionalidade das leis orçamentárias, tá? Trabalhando ali com uma ideia de caráter material e formal. Jurisprudência do Supremo sobre o controle abstrato de constitucionalidade das leis orçamentárias. O Supremo Tribunal Federal deve exercer a sua função precípua de fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada, olha lá, isso aqui que é importante, suscitada em abstrato, independentemente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Possibilidade de submissão das normas de diretrizes orçamentárias ao controle abstrato de constitucionalidade. Isso aqui é um julgado de 2009, tá? Temos esse aqui também de 2016. Leis orçamentárias que materializem atos de aplicação primária da Constituição podem ser submetidas a controle de constitucionalidade em processos objetivos. Então, aqui estavam trabalhando ali, né, com os limites dos gastos de pessoal, que, no caso aqui, contemplou um limite de gastos mais generoso para o Poder Legislativo local,
o dispositivo impugnado se indispôs abertamente com os parâmetros normativos da LRF e, com isso, se sobrepôs à autoridade da União para dispor no tema. Aí vocês fizeram ali o controle de constitucionalidade com relação a esse limite a mais do gasto de pessoal, tá? Então, veja, aqui nós não temos, nesses dois julgados, em nenhum momento o STF falou assim: lei orçamentária é lei em sentido material também. Em nenhum momento ele falou isso. O que ele está te falando aqui é o seguinte: ainda que eu tenha um ato normativo que tenha efeitos concretos, né, igual ele fala aqui, ó, que tenha caráter específico, que tenha efeitos concretos, que seria uma lei apenas em sentido formal, eu consigo fazer o controle de constitucionalidade quando se suscita uma discussão em abstrato sobre algum ponto daquela norma, tá? Então, o STF, ele não declarou que as leis orçamentárias são lei em sentido material. Ele só disse para você que é possível fazer o controle de constitucionalidade desses atos, dessas leis orçamentárias, mesmo que elas tenham um caráter específico, mesmo que elas tenham efeitos concretos, tá? Então, qual que é o entendimento da doutrina majoritária sobre as características do orçamento público, né? Qual é a natureza aqui do nosso orçamento? É uma lei em sentido formal, tá? Ela não seria, para a doutrina majoritária, uma lei em sentido material, porque ela não traz, ela não tem as características de abstração e de generalidade, que são características marcantes das leis em sentido material. Exemplo, Código Civil, exemplo, Código Penal, exemplo, CLT, tá? Então, você tem ali que não teria como comparar uma lei orçamentária, as regras de uma lei orçamentária, que são específicas, que são concretas, com a generalidade e abstração de uma lei em sentido material, tá? Então, doutrina majoritária entende que é lei em sentido formal apenas, porque são atos emanados por um órgão com competência legislativa, tá? É uma lei temporária, pessoal. Todas as leis orçamentárias são leis temporárias. Por que elas são leis temporárias? Porque elas têm a vigência definida lá no ADCT, né? Então, aqui, nós temos uma vigência delimitada no ADCT lá da Constituição Federal, beleza? Vigência delimitada. Então, a gente sempre vai ter ali um prazo de vigência específico e essas leis perdem a vigência assim que o prazo se esgota. Uma lei especial. Por que as leis orçamentárias são leis especiais? Porque elas tratam sobre temas delimitados já pela Constituição. Então, a Constituição já diz expressamente, olha, o PPA trata sobre isso, a LDO é isso e a LOA é isso. Ponto final, né? São leis especiais. E são leis com um processo legislativo especial também. Nós não seguimos o processo legislativo ordinário. A gente tem prazos diferentes, né? Emendas ali às nossas leis orçamentárias que seguem ritos diferentes. Então, todo o processo legislativo relativo às leis orçamentárias e o conteúdo dessas leis tornam elas leis especiais, tá? Então, aqui eu vou colocar para vocês que é tanto a parte de conteúdo específico e o processo legislativo específico também. Específico. Beleza? Maravilha. E são leis ordinárias, pessoal. As 3 leis são leis ordinárias, PPA, LDO e LOA. O que significa isso? As 3 leis são aprovadas por maioria simples. Maioria simples. Então, você não precisa daquele quórum de maioria absoluta. São leis muito fáceis de serem aprovadas, né?
a maioria dos presentes ali na sessão já aprova as leis orçamentárias, tá? Sempre por maioria simples, são sempre leis ordinárias. E lembrando, a lei em sentido formal, porque ela não tem as características de abstração e generalidade, seria ali o entendimento da nossa doutrina majoritária com relação a direito financeiro e com relação à administração financeira orçamentária, tá? Agora, pessoal, nós passamos, né, aqui você já sabe que são essas 4 características essenciais do nosso orçamento, e nós vamos passar agora para outro ponto da matéria com relação à natureza impositiva e à natureza autorizativa do orçamento. Aqui dá o que falar, né? Aqui milhões de discussões, você pode trabalhar isso aqui tranquilamente numa discursiva, tá? Então, o que a gente tem que entender? Diferença entre essas duas naturezas. Natureza autorizativa, qual que é a ideia? Não existe obrigatoriedade de execução das despesas consignadas no orçamento, já que o poder público tem a discricionariedade para avaliar a conveniência e a oportunidade do que deve ou não ser executado. Isso seria um orçamento completamente autorizativo, tá? Já um orçamento de natureza impositiva, ele traz lá que uma despesa, uma vez consignada no orçamento, deve ser necessariamente executada. Nós temos atualmente a figura das emendas individuais impositivas e das emendas de bancada impositivas. Nós estudamos isso no bloquinho específico de emendas impositivas, né, gente? Então aqui nós obviamente não vamos entrar em todo aquele detalhamento, mas você deve saber que nós temos ai meu Deus, esqueci a palavra. Nós temos essa configuração, né, das emendas impositivas no orçamento. Então, você tem uma obrigatoriedade de execução. O executivo não pode se furtar a executar essas emendas. Ele não pode recusar a execução dessas emendas. Só poderia haver a recusa caso houvesse ali um impedimento de ordem técnica insuperável, né, você não tem realmente como executar. Ou você pode segurar um pouquinho essa execução porque tivemos uma queda de receita ou um aumento de despesa que não vai me comportar, não vai me permitir atingir os resultados fiscais, e daí eu faço uma limitação de empenho dessas emendas, tá? Isso pode acontecer também, conforme a gente vê lá no bloquinho, mas a ideia a regra se nós temos emendas impositivas individuais e de bancada, obrigatoriamente o executivo tem que executar essas emendas e ponto final, tá? Então, a natureza impositiva seria essa ideia. O executivo, ele não consegue recusar, ele não consegue deixar de fazer, ele não tem essa abertura para analisar conveniência, oportunidade, o que é melhor naquele momento. Ele não teria essa abertura, tá? No orçamento totalmente impositivo. Já no orçamento autorizativo, fica tudo muito aberto, porque daí ele também não tem obrigatoriedade de executar nada. Ele só tem a autorização de gasto do Poder Legislativo e daí ele, conforme a conveniência e oportunidade, vai decidindo o que é feito ou não é feito, tá? Então essa que é a diferença entre natureza autorizativa e natureza impositiva. Nós tivemos, pessoal, também, né, a introdução de 2 parágrafos no artigo 65 que criaram o tal do princípio do orçamento impositivo que está lá no site da Câmara dos Deputados, tá? Então, quando a gente vai lá no site, nós temos esse texto aqui. Esse texto ele vai tratar sobre o princípio do orçamento impositivo, como se nós atualmente vivêssemos um orçamento completamente impositivo, tá? Veja, você viu aqui as duas naturezas comigo, a autorizativa e a impositiva. O que eu digo para você? Atualmente, nós vivemos uma transição, tá? Nós vivemos ali um momento em que nós temos tanto natureza autorizativa quanto natureza impositiva no nosso orçamento. Ou seja, nós vivemos um orçamento híbrido, misturado, né? A gente não tem só autorizativo nem só impositivo, tá? O problema é que a Câmara dos Deputados publicou lá no site deles, quando eles trabalham com os princípios, esse texto aqui. Daí eu vou ler esse texto com você para você ver como que eles bateram o martelo no orçamento impositivo. Trata-se de princípio novo,
Trata-se de princípio novo que define o dever de execução das programações orçamentárias, o que supera o antigo debate, isso aqui para mim é o pior, tá? O que supera o antigo debate acerca da natureza jurídica da lei orçamentária. Ou seja, se as programações representavam mera autorização para execução, ou se, diante do sistema de planejamento e orçamento da Constituição, poder-se-ia extrair o caráter vinculante da lei orçamentária, o que acabou prevalecendo. Então aqui, eles já bateram o martelo, ó. Acabou prevalecendo que a lei orçamentária tem caráter vinculante e superou o debate acerca da natureza autorizativa. De acordo com o parágrafo 10 do artigo 65 da Constituição, a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e de serviços à sociedade. Esse dever de executar as programações, que constam da LOA, foi inserido pela emenda 100 de 2019. Ampliou-se para todo o orçamento o regime jurídico de execução que já se encontrava definido para as programações das emendas individuais. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquela impositividade das emendas individuais lá de 2015 foi ampliada para o orçamento inteiro a partir do parágrafo 10 do artigo 65. E aí, nesse contexto, a interpretação desse princípio é no sentido de que 100% do meu orçamento é impositivo, tá? Contudo, todavia, entretanto, né, as bancas de concurso, elas não cobram nesse sentido aqui. Elas cobram no sentido de que eu tenho um orçamento híbrido, que eu tenho uma mistura entre autorizativo e impositivo, que eu estou num caminho do autorizativo para o impositivo, mas que eu ainda estou nessa evolução, tá? Nenhuma fala categoricamente que você só tem orçamento impositivo, tá bom? Mas você precisa saber que no site da Câmara esse é o texto. Esse texto, né, essa ideia de ampliar para o orçamento como um todo o mecanismo das emendas impositivas, isso veio com a interpretação do parágrafo 10 do artigo 65. Parágrafo 10 do artigo 65, né, até esqueci de botar o artigo ali, deixa eu só colocar aqui para você. Artigo 165 da Constituição Federal. Parágrafo 10 e o 11 do 165, eles dizem assim para nós, ó. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Quando a Câmara fez esse texto, o parágrafo 11 ainda não existia. O 11, ele veio regular, ele veio especificar um pouquinho mais o parágrafo 10, mas ele não existia ainda, tá? Ele veio depois. Quando você olha realmente só para o parágrafo 10 sozinho, você diz, nossa, realmente, né, dever de execução de programação. Então, a ideia do caráter impositivo. Contudo, pessoal, quando você lê o parágrafo 11, você vê que não é tão, esse dever de execução, ele não é tão dever assim, tá? Por quê? Porque o parágrafo 11 diz assim para nós. O disposto no parágrafo 10, nos termos da LDO, número 1, subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de crédito adicional. O que significa só esse inciso 1 aqui? Significa que esse dever de execução, ele está subordinado aos limites de despesa e às metas fiscais. Qual é a tradução disso? Se aquela programação, quando a gente for executar aquela programação, isso for descumprir uma meta fiscal ou isso for exceder um limite de despesa, cai a obrigação por terra. Não tenho mais o dever. Por quê? Porque eu estou subordinado a essas metas e a esses limites. Então, aquele dever, se eu vou descumprir a meta, se eu vou descumprir o limite de despesa, se isso for acontecer, esse dever de execução já não existe mais, tá? Outro ponto, que é o problema maior de todos. Eu posso cancelar uma programação para abrir crédito adicional. Então, onde que está esse dever,
essa impositividade, essa coisa categórica, né, que tem que executar e ponto final, se eu posso cancelar uma programação para abrir um crédito adicional. Eu não sei onde está esse dever, né? Se eu consigo, se o executivo consegue, sem autorização legislativa, fazer esse cancelamento de programação, então não temos um dever de execução tão grande assim, tá? Você tem ali a margem de discricionariedade, de conveniência e oportunidade de cancelamento de uma programação para abrir um crédito adicional, né? E aí aqui o dever também cai por terra, não tenho mais o dever de execução daquela programação que foi cancelada, para servir de fonte para abrir crédito adicional, tá? Esse dever de execução também não se aplica em casos de impedimento de ordem técnica, né? Obviamente, se eu tenho impedimento, não vou conseguir fazer, cai o dever. E, número 3, esse dever de execução aplica-se exclusivamente às despesas primárias discricionárias. Isso aqui, pessoal, né? A gente extrai efetivamente o dever de execução do inciso 3. Por quê? Porque as despesas obrigatórias, elas já são necessariamente obrigatórias, porque elas decorrem ali de uma lei anterior à lei orçamentária. Então, são outras leis ou a própria Constituição que determina determinadas despesas e a lei orçamentária só registra aquilo como uma despesa obrigatória e ponto final, né? Então, elas já têm o dever de execução e ninguém discute isso. Agora, quando o inciso 3 diz para nós que o dever de execução das programações recai sobre as despesas primárias discricionárias, nós estamos retirando a discricionariedade dessas despesas, que seriam ali, né, gente, as nossas despesas correntes, nossas despesas com investimentos, também despesas de capital que entram aqui, né? Despesas discricionárias, despesas que não têm obrigação de acontecer, mas que, com esse dever do parágrafo 10, recai esse dever sobre elas. E aí elas passam a ser obrigatórias, elas passam a ser impositivas, tá? Você retiraria a discricionariedade aqui. Só que é aquela história. Você retira a discricionariedade, mas ao mesmo tempo você já traz ali nos incisos 1 e 2 situações em que esse dever de execução não vai acontecer, né? Poderá ficar de lado. A exemplo ali do não impedimento do cancelamento da programação para abrir crédito adicional. Você pode olhar para uma determinada despesa primária discricionária que tem o dever de execução e falar assim, não, na verdade eu não vou executar isso aqui, eu vou cancelar isso aqui e vou fazer um crédito adicional no lugar. Tá? Onde está o dever de execução? Né? Então, literalmente dizer assim, olha, é dever, é impositividade, é obrigatoriedade, a gente não consegue bater esse martelo, tá? Por isso que você tem que fazer um raciocínio na hora da prova, havendo cobrança, a regra das cobranças de prova é essa ideia de caráter híbrido, né, de você ter autorizativo e impositivo ao mesmo tempo, ou ali uma evolução do autorizativo para o impositivo, mas ainda estando neste caminho atualmente, tá bom? Vamos praticar aqui com algumas questõezinhas. Número 1. Atualmente, por força do orçamento impositivo, observadas as ressalvas da lei, o Poder Executivo é obrigado a executar a programação das emendas individuais dos parlamentares encartadas na peça orçamentária da União. Então, por força do orçamento impositivo, observadas as ressalvas que nós temos, o Executivo é obrigado a executar as emendas individuais? Com certeza, gente, porque todas as nossas emendas individuais são configuradas, né, pela impositividade. Então, o parlamentar que fez emendas individualmente, ele tem essa prerrogativa da execução obrigatória dessas emendas, beleza? E, obviamente, nós temos as ressalvas da lei. Se tiver um impedimento de ordem técnica, não será executada, beleza? Correta, então, a número 1. 2. O governo pode deixar de executar despesas fixadas na lei orçamentária anual, à exceção de casos específicos previstos na legislação vigente. E aí, o governo pode deixar de executar, pessoal, despesas fixadas na LOA? À exceção de casos específicos previstos em lei? Certo. Sebrasp não adota, né, pelo menos ali em 2021,
não adotou entendimento de orçamento impositivo, tá? A gente tem ali que pode sim deixar de executar despesas discricionárias, né? Porque você não teria esse entendimento aqui em 2021, e isso aqui é de 2019, né? Isso aqui é de 2019. Você não teria esse entendimento de que é uma impositividade absoluta, tá? Então, a Sebrasp deu como correta essa número 2. 3. No âmbito da União, o caráter autorizativo do orçamento público está presente em todas as suas dotações orçamentárias? E aí? Nós temos caráter autorizativo em todo o nosso orçamento, pessoal? Não, né? A gente tem caráter impositivo em algumas situações, a exemplo das emendas individuais, das emendas de bancada impositivas. Nós temos ali aquele dever de execução do parágrafo 10, né, que é uma discussão eterna aí que a gente tem na doutrina. Ninguém bateu o martelo ainda, né? Pouquíssimas pessoas que falam, olha, realmente eu acho que é impositivo. A maioria fica ali naquele meio termo, tá? Então, temos parte autorizativa e temos parte impositiva. 4. A jurisprudência atual do STF considera que as leis orçamentárias não podem ser objeto de controle de constitucionalidade em abstrato, dada a sua natureza jurídica material de ato administrativo concreto. Errado! A gente acabou de ver que o Supremo entende que as leis orçamentárias podem sim ser objeto de controle de constitucionalidade em abstrato quando você tem ali o questionamento em abstrato de alguma norma, tá? E aí, mesmo que seja uma lei que tenha efeitos concretos, que seja uma lei específica, se você suscitou uma discussão em abstrato, dá para fazer o controle, beleza? 5. O orçamento público é uma lei que, entre outros aspectos, exprime em termos financeiros a alocação de recursos públicos. O governante não está obrigado a realizar todas as despesas ali previstas, porém não poderá contrair outras sem a prévia aprovação do legislativo. Trata-se de um orçamento. E aí, gente, o que vocês acham aqui? 2018. O governante não está obrigado a realizar todas as despesas ali previstas. Aqui, autorizativo, tá bom? Autorizativo, porque ele não está obrigado. Se ele estivesse obrigado, seria aquela ideia do orçamento impositivo. Então é isso, finalizamos esse bloquinho aqui e eu espero vocês no nosso próximo bloco para nós darmos continuidade nesse estudo mais conceitual aqui da parte de orçamento, tá bom? Até! Tchau, tchau!